reverendo Edivaldo. Então, como eu dizia, saudando o conselho da nossa igreja, da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, saudando a todas as mulheres desta igreja, do nosso presbitério, por esse mês dedicado às mulheres, às noivas. É um mês de grandes acontecimentos, é um mês que, preferencialmente, as pessoas escolhem para o casamento, não é? Inclusive, aí, já é um costume da Europa antiga, que o mês de maio era sempre o mês dos casamentos, né? Porque estava saindo do inverno, então já começava o tempo a esquentar, e aí se escolhia para o casamento, normalmente uma noite de lua, daí vem a questão da expressão lua de mel, totalmente baseada num costume europeu, mas que passou a nossa cultura, com o sentido do casamento, né, do homem e da mulher que se junta conforme a palavra de Deus. Nessa noite eu fico feliz por tantas as pessoas que estão nos ouvindo, né, via live. Sei que há dificuldade na comunicação em alguns momentos, e a gente já quer agradecer a você, seu carinho para comigo, para com a minha família, que são todos aqui, meu genro, meus netos, minha filha, minha mulher. Todos nós estamos aqui para participar deste culto. Já participamos do culto da nossa catedral, de manhã, né, todos os domingos às 10h45, a gente participa lá na catedral, e hoje, de forma especial, aí na nossa terceira igreja. Amém. Meu abraço, portanto, a todos. E eu gostaria, reverendo Alex, de ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 24 do apóstolo São Mateus. Então, Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3, está escrito assim, Mateus, capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Palavra da salvação. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Tempos do fim. Não quero, com esse texto, colocar mais dificuldades na cabeça dos irmãos, dos nossos ouvintes, no momento que estamos vivendo, um momento sem precedente na história do nosso mundo, especialmente na história do nosso país, na história de Sergipe, na história das nossas cidades, inclusive aqui mesmo onde eu resido, estamos passando por problemas, mas Jesus tinha a sua tríplice missão: profeta, sacerdote
e rei. Enquanto profeta, ele tinha o dever de denunciar, ele tinha o dever de avisar, ele tinha o dever de estar ao lado dos excluídos, né? Ao lado dos excluídos. Ele tinha o dever de avisar as coisas que em breve poderiam acontecer ou deveriam acontecer. E, se nós olharmos o capítulo 23, capítulo 24 e parte do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, exatamente, Jesus está falando de coisas futuras, de coisas que nós não gostaríamos de estar presenciando, mas coube a ele permitir que nós, pelo menos os mais velhos, que ainda não se foram para a eternidade, está passando por esse momento. E os jovens, que muitas vezes nem entendem por quê, a gente fica olhando para os nossos filhos, para os nossos netos e preocupados, né, diante de tal situação. No entanto, Jesus coloca isto para que nós não fôssemos apanhados de surpresa. Essa é a sua missão profética, como ele profetiza sobre Jerusalém, como ele vai lá e fala sobre a mulher. É verdade, o marido que você tem, agora já tivesse 7 maridos, e esse que tem não é o teu, e por aí, então, Jesus sempre definia as coisas com muita clareza. Jesus era uma pessoa inteligente, ou melhor, vamos atualizar, Jesus é uma pessoa inteligente. Sempre agiu com inteligência, com prudência e com bom senso. E ordena que nós, os seus filhos e as suas filhas, o façamos semelhante. Agir com prudência, com bom senso, com equilíbrio, a ninguém excluir, a todos abraçar, a todos amar. Porque foi para isso que ele veio, para dar os seus braços, estender os seus braços na cruz, numa forma de acolher a todos. É aquele abraço do Pai, acolher a todos na casa do Pai. Há até um texto no Evangelho de João que diz assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Como sacerdote, naquela grande função de Jesus de interceder. Ele é o nosso sumo intercessor. Por isso que a reforma protestante deixou de lado, não aceitou nenhuma outra intermediação, nenhuma outra intercessão que não seja a intercessão de Jesus Cristo, porque está escrito na sua palavra: há entre Deus e o homem um só mediador, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o nosso mediador. Pedimos a Deus por intermédio de Jesus Cristo e agradecemos a Deus também por intermédio de Jesus Cristo. Profeta, sacerdote e rei. Finalmente, rei. Rei porque ele veio para preparar um reino, para reinar. E alguns achavam que era já naquele momento o estabelecimento do seu reino. Mas não era. O grande teólogo Rubens Alves, eu tive o prazer de conhecê-lo, não sei se ainda está vivo, ele dizia o seguinte, irmão de Oswaldo Alves, que foi da Sociedade Bíblica do Brasil, ele dizia o seguinte, que o que Jesus faz naquele momento são aperitivos, né? Pequenas mostras, pequenas gole do que seria o seu reino. Hoje o que nós vemos acontecendo na Terra pela missão apostólica da Igreja é pequenos aperitivos do grande reino que vai se estabelecer. Mas para que se estabeleça o grande reino, é preciso que passemos por esses momentos os quais estamos passando. Detalhe importante é que Jesus diz que ninguém se engane. Vede que ninguém vos engane. É comum aparecer sempre os milagreiros, sempre aqueles que têm a solução para tudo. Isso no campo da religião, no campo das ciências, né? No campo da física, no campo da economia, no campo da política, nesse nem é bom falar, porque começou o período eleitoral, tem-se a solução para tudo. Depois, 4 anos, tá as coisas do mesmo jeito, os problemas acontecendo do mesmo jeito. Haja vista as enchentes, os buracos, as rodovias quebrando, a fome, o desemprego,
o desequilíbrio social total. Mas, cara, 500 anos que prometem consertar as coisas, e por que não conserta? Vede que ninguém vos engane. Apareceram muitos dizendo, eu sou o Cristo. E quantos Cristos têm se levantado? Quantos falsos Cristos, né? Também no mundo da religião, também no mundo da política, né? Até aqui no Brasil tinha antigamente um Henri Cristo, parece, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que se apresentava como Cristo, só com celular, relógio, umas moças acompanhando ele, tinha um andor que carregava ele para cima e para baixo, e era um motivo de chacota nas entrevistas que as redes de televisão faziam, né, para poder tirar a gozação do pobre desequilibrado, né? E há tanta gente por aí ainda, como se fosse o Cristo. Há pessoas marcando o horário em que vai haver as curas, o horário em que vai haver o batismo com o Espírito Santo, o horário em que vai se falar em línguas estranhas, o horário em que isso vai acontecer. Tudo desequilíbrio, tudo falta de conhecimento da palavra de Deus. A própria palavra diz, errais por não, Jesus Cristo diz isso bem claro no Evangelho. Errais por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer o Evangelho, por não conhecer qual é a vontade de Deus. Então, mas o que é isto? É apenas o começo do fim. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque assim é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Aí está a pandemia do coronavírus, né? E que tem trazido grandes dificuldades na nossa economia, no emprego, o desemprego sobe em massa, a gente está vivendo preso, né, enquartelado dentro das suas próprias casas, continua morrendo gente, é verdade que tem se salvado alguns, graças a Deus pelos muitos que se salvam, graças a Deus pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, pelo pessoal de apoio, por aqueles que estão na linha de frente. Eu mesmo tenho uma sobrinha que é médica, recém-formada, já está na linha de frente do Hospital João Alves, enfrentando o coronavírus, e a gente aqui com o coração na mão, todos nós, né, uma jovem que se formou no mês de janeiro, mas já está lá, dando o seu sacrifício, porque eles fizeram um juramento de salvar vidas, né, de salvar vidas. E é isso muito importante. Como também importante é para nós cristãos, nós temos um juramento, anunciar o Evangelho até que Jesus venha. Anunciar as boas novas do reino até que Jesus venha. Como igreja, fazer a nossa parte social. Eu tenho acompanhado de várias igrejas, nossas igrejas presbiterianas independentes, fazendo a sua parte dentro do que é possível, porque é verdade que nós gostaríamos de fazer mais. Conheço a terceira igreja muito de perto e sei que ela gostaria de, nesse momento, ter muito para fazer muito por Aracaju, para fazer muito pelo estado de Sergipe. Eu sei o coração do pastor e o coração do conselho da nossa igreja e do corpo diaconal da nossa igreja, das lideranças da nossa igreja. Mas a gente faz aquilo que Deus nos permite, né? E aquele pouquinho que a gente faz vai representando muito, porque vai somando um pouquinho daqui, um pouquinho daquela. Então, forma o muito de todos, né? O pouquinho de cada um formará a riqueza de todos, né? Graças a Deus. E então, gostaríamos de fazer, mas não podemos fazer tudo, não podemos fazer muito, porque não temos condição. Mas há uma coisa que nós podemos fazer, estar unidos na oração, estar firme no amor, dedicados, amando, sem falsidade, porque muitos trairão uns aos outros. Essa falsidade não deve nunca existir no meio do povo de Deus. Seja qual for a situação, o nosso dever é orar. Convivi muito tempo, e ele está vivo ainda, para a glória de Deus, com uma grande autoridade religiosa do estado de Sergipe, grande homem de Deus, um servo consagrado, e quando alguém chegava para falar algo de um protestante, ou mesmo de um católico, já que ele era de autoridade católica, não é, ele dizia, irmãos, vamos orar por essa pessoa? Só isso, ele ouvia aquele ouvir de Jesus, ouvia carinhosamente, e depois dizia, irmãos, vamos orar. E ali mesmo já fazia a primeira oração,
e forçava quem estava falando. Você vai sair com o compromisso de orar por fulano. Até que tudo isso se esclareça, até que tudo se resolva, até que Deus mostre a sua vontade. Aliás, esse é um princípio dos focolares. É um princípio focolarino. É amar. Sempre, sempre, sempre amar. Dizia Chiara Lubick que nós não devemos reclamar: ah, eu não sou amado. Ah, não existe amor. Essa igreja não ama. Chiara Lubick nos ensinou o quê? Aonde não tem amor, plante o amor e o amor nascerá. Então, não reclame porque não tem amor. Seja você o primeiro a plantar amor. Muitas vezes, quando eu era pastor da igreja de Buquim, eu ouvia algum tipo de reclamação assim, eu dizia: olha, irmão, faça o seguinte, seja você o primeiro a amar. Se você começar a amar fulano, amar Beltrano, com certeza, vai chegar um dia que ele vai se sentir, ele ou ela, tão escabriado, tão envergonhado, por receber tão grande amor da sua parte, que vai dizer: não é possível, eu não posso deixar, eu não posso continuar sem amar fulano, sem amar ciclano. Eu tenho que amar no amor de Jesus. E aí a grande promessa final. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Perseverar em quê? No ensino da palavra, nas orações, no partir do pão, na comunhão entre irmãos, no serviço ao reino de Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Na presciência de Deus, Deus já sabe quantos serão salvos, mas eu não sei. O colega não sabe. Nós não sabemos quantos serão salvos. O Eterno sabe. Antes da fundação do mundo, que o Eterno já sabia quantos haveria de se salvar, quantos haverão de se salvar. Antes da fundação do mundo, que o Eterno já sabia que o Brasil e o mundo passaria por este momento. Mas nós não. Então, porque nós não sabemos, a nossa função é pregar este Evangelho. E a grande promessa de Jesus. E quando ele promete, ele realiza. Porque ele não é o homem para que mintas, como diz a própria Escritura. Deus não é o homem para que fale, para que mintas, diga uma coisa hoje e outra amanhã. Não. Com Deus é sim, sim, não, não. Deus é sempre sim. Eu me lembro que eu preguei um sermão aí na terceira igreja, eu acho que preguei também no fim. Deus é sempre sim. Deus é sempre sim. Deus é sempre sim. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim, portanto, da presente ordem social. O próprio apóstolo Pedro diz que este céu será enrolado com um grande lençol e um fogo ardente queimará e purificará tudo. E então haverá um novo céu e uma nova terra. Apocalipse de João diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E lá Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, nem dor, nem doença, nem enfermidade, nem pandemia, nada que possa perseguir o povo de Deus, porque haverá uma nova terra. Finalizando, Jesus dá também uma outra injeção de ânimo, um outro encorajamento no Evangelho de Mateus, no último capítulo, capítulo 28, quando Jesus faz a grande comissão, e essa grande comissão falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, um verbo de movimento, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, batizando quem? Os discípulos, aqueles que creem em meu nome, e batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é ensinando a guardar as coisas que estão na minha cabeça, as coisas que estão na cabeça de algum religioso. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que ensine a guardar aquilo que ele ensinou. Portanto, o ensino da igreja só estará correto se estiver de acordo com a palavra, se estiver de acordo com o evangelho, se estiver de acordo com as sagradas escrituras.
se é o achismo, né? A gente costuma dizer muito o achismo, né? Ah, eu acho, mas não tem acho. Quando eu era pastor da terceira igreja, veio chegar alguém, ah, pastor, mas eu acho. Meu irmão, esquece esse acho. Não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que você quer. É o que Jesus quer de nós. É o que Jesus quer de nós, é o que Jesus quer da igreja, não é o que a gente acha. Então, se tem alguém me ouvindo que ainda pensa assim, eu acho, não, esquece eu acho. Eu vou ver o que é que Jesus diz sobre isso. Se ele diz, eu vou cumprir. Se ele não diz, eu vou pensar se dá para cumprir. Se der, eu cumpro. Se não der, agora se ele diz, é para fazer, eu vou fazer, ainda que custe a minha vida. Porque os cristãos do primeiro século deram a vida para cumprir esse ide por todo mundo. Quem conhece a história da igreja, inclusive até o século XVI e pós-século XVI, também quem conhece a história de Roma antiga, depois do século XVI, com a reforma protestante, também tivemos nossos problemas, nossas dificuldades, nossos sofrimentos, e ainda hoje estamos tendo, não entre cristãos, seja esse da tradição reformada, seja católico ou não, mas estamos tendo problema com outras religiões que não são pagãs, com o budismo, né? Com o islamismo, de um modo geral, com aqueles que não têm religião, com aqueles que querem destruir os valores morais, os valores éticos, com aqueles que querem destruir a palavra, querem relegar a palavra a último plano, ou seja, acabar com a Bíblia. Houve até quem se pronunciasse, eu li na internet, não sei se é verdade, portanto não vou citar o nome da autoridade, temos que tirar a Bíblia do meio do povo. Quando o povo não tiver a Bíblia, a nação será uma nação feliz. Olha que absurdo. Né? Então não adianta, né? Não adianta. E os que pensam assim são os mesmos que acumulam riquezas para si. São os mesmos que estão pensando que vão conseguir levar seus milhões de dólares dentro dos caixões, dentro do seu caixão, suas fazendas, seus carros blindados, importados, seus aviões, toda a sua fortuna no caixão. Olha, caixão, a minha mãe já dizia, caixão não tem bolso, aliás, mortalha não tem bolso, e caixão não tem gaveta. Tudo que eu consegui, ainda bem que eu não consegui, ainda bem, graças a Deus, para não ficar apegado a bens materiais nenhum. Tudo que eu consegui foi os bons amigos, as boas amizades, a graça de Deus, a minha família. E um dia, quando partir daqui, levarei no meu coração, levarei saudades no meu coração. Esses grandes amigos dessa família e de todo o povo de Deus. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe com esta pequena reflexão. Espero que não tenha sido repetitivo, que não tenha colocado dificuldade na mente dos irmãos, mas que eu tenha ajudado os irmãos a pensar. Olha, não fiquem em desespero. Está na palavra, vai se cumprir. E outras coisas virão, mas Jesus virá. E quando Jesus vier, dirá, vinde bendito de meu Pai, posso ir por herança, o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Permita-me agora, pastor, uma palavrinha de oração. Claro, perfeito. Ok? Ok. Senhor, louvado seja o teu nome. Quero te agradecer por esse momento em que a tua igreja, nessa circunstância de distanciamento, está celebrando este culto. Muitas das nossas igrejas espalhadas por esse Brasil afora. Quero te agradecer pela igreja em Aracaju, pelas nossas igrejas em Sergipe, pelos nossos pastores e pastoras, pelos nossos missionários, nossos presbíteros e presbíteras, pelos nossos diáconos e diaconisas, e por todo o teu povo que tem procurado fazer a tua vontade. Amém. Abençoa este final de domingo em nossas vidas e o início de uma nova semana. E que, ó Deus, no poder do teu Filho Jesus Cristo, no poder do sangue derramado na cruz do Calvário, tu possas, ó Deus, destruir, jogar para as profundezas dos mares, todo espírito destruidor, todo espírito que está provocando essa pandemia do mundo, o espírito do mal, o espírito que não vem de ti, porque o teu espírito é espírito do bem.
Está destruindo o nosso mundo. Tu não destruíste o mundo. Tu fizeste o mundo para ser feliz, para ser alegre. Fomos nós, os homens, que com os nossos pecados, com as nossas falhas, trouxemos para nós consequências desagradáveis. Mas agora, Senhor, te pedimos misericórdia, te pedimos perdão. E a tua misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos. Fique conosco nesta noite, perdoando os nossos pecados, dando-nos a graça de viver em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus, reverendo Edival, pela palavra tão atualizada, desafiadora, que desafia nosso coração, nossa mente a pensar de forma primordialmente diante de Deus e diante de todo esse caos que nós estamos vivendo. E certamente Deus tem montado homens como você nessa noite para falar através do seu Espírito Santo. E nós te agradecemos porque aceitou o convite. Graças a Deus a conexão ficou ótima, ficou sensacional. E nosso abraço a toda a família, Noemi, Keila, Pedro, os netos. E um abraço também para você, toda a família, a Andresa e as filhinhas. Muito obrigado. E todo esse povo aí que está ali acompanhando, mandando mensagens. E é de muita alegria poder ler cada uma dessas mensagens e dizer que esse povo me ama. Tem muitas pessoas queridas nesse momento mandando mensagens e com muita saudade. E muitas delas disseram, pastor, é muito bom ouvir sua voz, estava com saudade. Imagine você aí, Itaporanga, nós aqui, e Deus nos concede a graça de estreitar esse momento, poder ouvi-lo tão perto, em nossos lares, em nossas casas. Como a gente tem dito, o templo está fechado, mas a igreja está aqui, está presente, louvando, agradecendo a Deus. Então, reverendo Edival, que Deus te abençoe e que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida. Muito obrigado em nome da Terceira Igreja pelo convite feito, aceito, e aqui nós estamos de forma recíproca, agradecendo a Deus por sua vida. Muito obrigado mesmo.